Então é isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do Flamengo, né? O nosso Mengão que está se preparando para enfrentar o Fluminense pela partida de volta da taça do Campeonato Carioca, né? Semifinal. Primeiro jogo foi 2-0 Flamengo, agora o Clube Carioca. O Flamengo precisa apenas, por mais que perca por 2 gols de diferença, ainda avança para a grande final por ter feito a melhor campanha. Portanto, o Flamengo joga por 2 resultados positivos, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre um jogador que, depois que chegou, tomou de conta ali do meio de campo e tem ajudado bastante na criação, como também na parte defensiva, ajudando, marcando ali, né, o setor do meio campo. Motor de Tite, De La Cruz toma conta do meio do Flamengo em nova função. Entenda a mudança. O uruguaio se encontrou como segundo volante, jogando perto de Arrascaeta e engatou sequência de boas atuações na reta final do Carioca. O motor da equipe, assim Tite definiu a importância do uruguaio De La Cruz no Flamengo. Nos últimos jogos, a maior contratação do Flamengo nesta janela de transferências encontrou a sua posição ideal no time de Tite. De La Cruz, que vinha atuando, mas mais avançado, subiu de rendimento ao ser escalado mais recuado desde a ausência de Gerson. Uma infecção renal com complicações afastou o volante desde o jogo contra o Boa Vista. Já são 4 partidas nas quais De La Cruz é escalado para atuar como segundo volante. Em 3 deles, contou com Pulgar e Arrascaeta para fechar a trinca no meio de campo. Diante do Boa Vista, em seu primeiro jogo como segundo volante, o uruguaio jogou ao lado de Igor Jesus e Arrascaeta. De La Cruz ficou 90 minutos em campo, deu assistência para Arrascaeta marcar, tocou 102 vezes na bola e acertou 95% dos passes. Além disso, deu 8 toques decisivos para os seus companheiros. Foi nesta partida que o camisa 18 atuou pela primeira vez na nova posição. Terminou o jogo com 3 desarmes, sendo um deles na jogada que originou o primeiro gol de Arrascaeta. A comprovação da evolução veio na vitória sobre o Fluminense, em que o uruguaio acertou 17 dos 18 passes e vivenciou mais uma grande atuação. Não deu assistência, mas teve participação importante no lindo gol de Cebolinha. Ficamos numa situação exposta e o Nico jogou muito. Foi o motor da equipe, rodando para caramba. Então isso serve para equilibrar a equipe e dar consistência quando necessário for. Analisou Tite após a vitória por 2-0 sobre o Fluminense no dia 25. A goleada no Madureira carimbou a conquista da Taça Guanabara e mais uma atuação exemplar de De La Cruz no meio de campo ao lado de Pulgar e Arrascaeta. Errou apenas 6 passes em um jogo em que arriscou movimentações e jogadas complexas. Contra o Fluminense, na primeira partida da semifinal, o uruguaio ficou 90 minutos em campo e acertou 6 passes decisivos para a criação de jogadas de perigo contra o time de Fernando Diniz. Mais uma vez, fechou a partida com um acerto de passe superior a 90%. Pecou na hora de finalizar, o que impediu de marcar o primeiro gol com a camisa do Flamengo. No Carioca, De La Cruz é o terceiro rubro-negro com mais desarmes, ficando apenas atrás de Ayrton Lucas e o compatriota Arrascaeta. De La Cruz ainda não balançou a rede, deu apenas uma assistência, mas as últimas atuações desenham o que o torcedor pode esperar do uruguaio, que custou 77 milhões. Visão de jogo, qualidade no passe, verticalidade e ocupação de todos os espaços, como mostra o mapa de calor até o momento. A função como segundo homem é recente no Flamengo, visto que no primeiro momento De La Cruz atuou mais avançado, pela direita, mas a função é rotineira na carreira do uruguaio, principalmente nos tempos em que vestiu a camisa do River Plate. Um dos grandes nomes do time argentino, De La Cruz se tornou destaque pela versatilidade e pelas atuações como segundo volante, posição essa que também exerceu em algumas oportunidades pela seleção
o Uruguaia. Portanto, De La Cruz, por mais que não esteja fazendo muitos gols, né, ainda não balançou as redes com a camisa do Flamengo, mesmo assim, ele tem sido peça fundamental nesse esquema tático de Tite. Com a saída do jogador Gerson, De La Cruz ganhou a titularidade agora e vai ser difícil sair. Ele, além de ajudar na marcação, na criação, ele também recompõe com rapidez e ajuda o time na defesa. Então, um jogador com essas qualidades dificilmente vai ficar de fora do time. Tite, com certeza, já carimbou a vaga dele aí no time titular. E Gerson, quando voltar, vai ter que esperar um pouco mais, uma oportunidade chegar para ele voltar à equipe titular do Flamengo nesse momento. Então, De La Cruz merece todo o destaque, né? Merece o torcedor rubro-negro dar mais confiança a ele ainda neste início de temporada. É a questão de adaptação, por mais que ele já conheça alguns jogadores do Flamengo, joguem com eles na seleção uruguaia, mas o estilo de jogo é totalmente diferente. Então, leva um certo tempo para que o jogador se familiarize com o esquema tático que Tite vem implantando, que é o 4-3-3, né? Com 2 pontas abertos, Cebolinha e Luiz Araújo. Então, o De La Cruz sendo destaque aí, até mesmo na mídia argentina, né? Destacando a importância do jogador uruguaio nessa equipe de Tite. Além de De La Cruz, o Flamengo contratou Matias Vinha, também uruguaio, e o zagueiro Léo Ortiz. Inclusive, Léo Ortiz já estará disponível para o Fla-Flu, né? Mas penso eu que o treinador vai continuar com Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Os 2 zagueiros que ainda não foram vazados dessa temporada. O único gol que o Flamengo levou em partidas oficiais foi com a equipe alternativa, pois a equipe titular estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Então, o Tite não vai estar mudando a equipe sem necessidade. Da mesma forma, Ayrton Lucas, se ele tiver condições de jogo, ele vai para a partida. Só não vai jogar mesmo se não estiver 100% apto para o jogo. Porque o treinador Tite gosta de repetir as equipes, de dar mais consistência àqueles jogadores que vêm jogando. Matias Vinha é um excelente jogador, um excelente lateral esquerdo. Inclusive, quando entrou na última partida no lugar de Ayrton Lucas, jogou muito bem. Mas o titular da posição, sem sombra de dúvidas, é Ayrton Lucas. Vamos torcer para que ele esteja 100% aí, condicionado fisicamente, para essa partida que vai ser muito difícil. Muitas pessoas pensam que o Flamengo, por estar jogando bem e por ter um resultado excelente na primeira partida, pensam que o segundo jogo vai ser fácil, mas eu discordo, vai ser difícil. Então, precisamos respeitar o adversário. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para mais um Fla-Flu? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.